Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa receita de bolo 4 leites com abacaxi, que é uma combinação que dá super certo, fica muito bom. E nessa versão aqui de bolo, você pode fazer também para vender. Eu vou explicar para vocês que você pode vender assim em potinhos individuais, os pedaços, ou também o bolo gelado embrulhado, que fica muito bom e vende bastante. Vou explicar todo o passo a passo dessa receita para vocês durante o vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente para vocês. Já deixa seu like aqui no vídeo, então vamos para a receita? Pessoal, então eu vou começar pela massa do bolo. Aqui eu tenho o leite, uma xícara de leite, 240 ml de leite, em temperatura ambiente. Junto com o leite eu vou adicionar meia colher de sopa de vinagre, pode ser vinagre de arroz, vinagre de álcool ou vinagre de limão. Esse processo vai ajudar a deixar o bolo mais fofinho, mais úmido, já que esse bolo não vai nenhum tipo de gordura. É um bolo coringa, uma massa que eu sempre faço coringa para várias receitas. Reservo esse leite. E agora sim eu vou adicionar aqui em outra tigela 5 ovos, 280 gramas de ovos, 2 xícaras de açúcar. Todos os ingredientes vão estar anotados aqui em xícaras e em gramas na descrição do vídeo para vocês. Agora eu vou bater muito bem essa mistura de ovos com açúcar. Bato aqui na batedeira por aproximadamente uns 5 minutos, até que dobre de volume e fique esse creme um pouco mais clarinho. Bati, os demais ingredientes eu misturo à mão. É uma massa super fácil, que fica muito boa para você trabalhar com os seus bolos. A próxima etapa da massa, então, eu vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, que são 230 gramas no total. Essa farinha de trigo é sem fermento, então eu vou peneirar metade dessa farinha de trigo e vou misturando e intercalando com o leite que eu havia deixado reservado, aquele leite que talhou um pouquinho, com vinagre. Vou misturar o restante da farinha de trigo e também o leite. Vou peneirar essa farinha de trigo. Se preferir, você pode também adicionar extrato ou aroma de baunilha nessa massa. Então, coloquei aqui a farinha de trigo e o restante do leite, misturo delicadamente. Misturo e incorporo bem todos os ingredientes e a massa vai ficar assim, nessa consistência. Agora, por último, eu adiciono meia colher de sopa de fermento em pó. E vou misturando esse fermento em pó. Vou assar essa massa em uma assadeira retangular, que ela mede 30 centímetros de comprimento, 4,5 de altura e 20 de largura. Você pode utilizar uma assadeira redonda também de até 23 centímetros de diâmetro. Eu apenas untei o fundo da assadeira com desmoldante, mas você pode untar com margarina também. Eu untei apenas o fundo. Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno ficou aqui 45 minutos. Depende, isso vai depender de cada forno, você vai acompanhando. Se você perceber que ficou douradinho em cima, você aperta o meio da massa, tá fofinho, você aperta, ele afunda e volta, a massa tá pronta. Então aqui eu vou esperar esfriar, vou deixar uns 30 minutos, vou esperar um pouco antes de desenformar. Antes de desenformar, eu retiro aqui das laterais com a ajuda de uma espátula. E também, pessoal, vou retirar essa película de que forma em cima, porque às vezes ela gruda um pouco, então eu prefiro retirar. Retiro toda essa película e o bolo já está pronto aqui para desenformar.
É uma massa super prática e fica muito boa para trabalhar com os bolos festivos ou bolos gelados. Eu já desenformei a massa e vou retirar aqui esse excesso das laterais, mas é opcional, e reservo. Agora eu vou começar o recheio do bolo. Eu tenho aqui um abacaxi médio descascado e eu retirei todas aquelas partes mais escurinhas do abacaxi. Vou cortar esse abacaxi em pedaços pequenos. Caso você queira fazer com aquele abacaxi em conserva, em lata, também dá para fazer, mas eu prefiro, eu acho que compensa mais fazer assim. Então, eu cortei o abacaxi em pedaços pequenininhos. A parte do meio, eu não aproveito esse miolo, que é a parte mais durinha, não coloco no recheio essa parte mais durinha. Então, cortei todo o abacaxi em pedaços assim, dessa forma como eu estou mostrando. Agora sim, coloco em uma panela. Esse processo é rápido. Junto com o abacaxi, eu adicionei meia xícara de açúcar. Vou misturar aqui o abacaxi com açúcar, ligo o fogo, fogo médio. E eu vou mexer só algumas vezes, não preciso ficar mexendo aqui o tempo todo. Eu não vou adicionar água para cozinhar o abacaxi, porque ele vai soltar muita água. E esse abacaxi, a maneira que eu vou montar o bolo, eu vou adicionar direto o abacaxi junto com o recheio 4 leites. Então eu preciso que ele fique bem sequinho. Vai cozinhando até que seque totalmente aquela água que forma, assim, fica bem sequinho. Retirei do fogo, coloquei numa tigela e deixei esfriar. Esse que eu estou mostrando para vocês já está frio, totalmente frio. Caso você perceba que ele soltou algum líquido depois de frio, você pode passar na peneira, espremer o excesso de líquido na peneira. Mas aqui não foi necessário. Reservo. Então eu vou começar a fazer o recheio 4 leites, vou dar algumas dicas para vocês importantes sobre esse recheio. Em uma panela eu coloquei 2 caixinhas ou 2 latinhas de leite condensado. Junto com o leite condensado eu adiciono leite em pó, 80 gramas de leite em pó, que vai ser aí em média 8 colheres de sopa. Misturo bem o leite em pó com o leite condensado para que não fique pelotinhas de leite em pó. Faço esse processo primeiro. Misturei bem. Agora eu adiciono o creme de leite. São 300 gramas de creme de leite, uma caixinha e meia. O fogo ainda não está ligado. E agora sim eu vou incluir 200 ml de leite de coco, que é uma caixinha de leite de coco, uma garrafinha. Agora sim eu misturo muito bem esses ingredientes. Esse recheio é muito bom, pessoal. Mas vocês têm que tomar cuidado para que não queime o fundo, tá? Eu vou dar essa dica para vocês. Primeiro, precisa ser uma panela um pouco mais grossa e maior, de preferência grande, mesmo que você for fazer uma quantidade não tão grande de recheio. Primeiro eu começo com fogo médio, temperatura média aqui do fogão, do fogo. Vou mexendo sempre, raspando bem o fundo e as laterais. Raspo aqui no meio da panela também. Começo em fogo médio. Se você perceber que quando começa a ferver, borbulhar, você perceber que pegou um pouquinho no fundo, você já abaixa imediatamente o fogo. Porque o recheio 4 leites, ele tem uma tendência a queimar mais rápido no fundo da panela, ou pegar no fundo, ficar aquela raspinhas meio marrom, tá? Então, para isso não acontecer, você tem que ir controlando muito essa chama do fogo ou a temperatura do fogão, tá? Então, do meio para o final, eu sempre vou diminuindo, vou abaixando o fogo. Aqui para o final, eu já abaixei o fogo. No final, sempre fogo baixo. Então, você vai controlando dessa forma. O ponto correto de retirar o recheio é esse. Eu levanto aqui a espátula, ele não vai cair aqueles blocos grossos, esse recheio. Ele cai assim, dessa maneira, forma esse montinho que demora para se desfazer. Ele reduz, eu levanto a espátula
ele cai dessa maneira, forma esse montinho. O recheio está pronto. Retiro do fogo, vou colocar em um outro recipiente para poder esfriar. Vou utilizar esse recheio totalmente frio. Esse recheio 4 leites é um recheio muito pedido e é um recheio coringa também para outras opções. Combina muito bem com morango, frutas vermelhas, é ótimo e muito saboroso. Então eu cobri com plástico em contato. Eu vou mostrar para vocês o ponto desse recheio já frio. Aqui ficou em torno de umas 3, 4 horas esfriando. Pode ser fora da geladeira ou na geladeira também. Essa é a consistência do recheio. Pessoal, eu separei um pouco desse recheio aqui, umas 350 gramas, para eu poder colocar em cima da cobertura desse bolo. Então, você pode perceber aqui na tigela a quantidade que eu separei, é pouco, tá? Agora eu adiciono o doce de abacaxi, que está totalmente frio também. E misturo junto com o recheio. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, para ficar bem sequinho o abacaxi, porque se ele ficar com calda, com líquido, perde o ponto do recheio. Misturo todo aquele abacaxi e o recheio já está pronto para poder utilizar. Recheio pronto, vou começar a montagem do bolo. A massa também já está pronta, aqui eu cortei ao meio. É só cortar ao meio, tá? Vai dar 2 centímetros de espessura cada disco aqui. Como eu vou desenformar esse bolo, eu coloquei um plástico dentro da forma para ficar mais fácil para desenformar. Se você for fazer dentro da forma ou cortar na forma mesmo, você não precisa colocar esse plástico. Coloquei a metade da massa e vou umedecer. Eu estou umedecendo apenas com leite. Você pode fazer uma outra calda da sua preferência, que seja com leite condensado e água filtrada. Para umedecer esse bolo, eu utilizei 300 ml de leite no bolo todo. Vou colocar todo o recheio com o abacaxi e espalhar bem, deixar bem retinho. Esse bolo de abacaxi 4 leites gelado, ele fica muito bom. Ele embrulhado é um dos mais pedidos. Agora eu venho com a outra metade da massa e vou ajeitar essa massa aqui. Dou uma leve pressionada. Umedeço novamente. Agora, pessoal, eu vou levar esse bolo para a geladeira. Eu quero que ele fique bem geladinho antes de começar a cortar. Vai ficar aqui na geladeira por, em média, umas 5 horas, ou se você preferir deixar de um dia para o outro para começar a cortar os pedaços. Retirei da geladeira, eu vou colocar a cobertura aqui, vou mostrar para vocês. Esse recheio você pode fazer em bolos festivos também. Esse bolo serve como um bolo festivo também, se você quiser. Bolo de aniversário. Agora, aquela parte que eu havia reservado do recheio 4 leites, vou adicionar junto 100 gramas de creme de leite, que na verdade havia sobrado esse creme de leite também do recheio, né, que eu utilizei uma caixinha e meia. Misturo esse creme de leite junto com o recheio. E vai ficar assim, só pra gente colocar por cima mesmo.
Então, essa cobertura eu coloco agora em cima do bolo. Eu só vou colocar na parte de cima, pessoal. Se caso você quiser espalhar para as laterais, mas eu só vou colocar na parte de cima. Mas se você quiser espalhar também pelas laterais do bolo. Para finalizar, eu vou peneirar um pouco de leite em pó por cima, é só um pouquinho. Vou fazer os cortes, as marcações para cortar. Esse bolo vai me render 12 pedaços de 7 por 7 cada pedaço. Eu sempre vou medindo com a régua e fazendo a marcação para que fique o mais certinho possível. Começo a cortar os pedaços. Esses pedaços, como eu falei para vocês no começo, dá para vocês vender ou embrulhado, eu vou mostrar para vocês, ou então nesses potinhos quadradinhos. Eu tenho esses potinhos que são de 8 por 8, que vai dar certinho aqui para esse bolo. Vou colocar um pedaço aqui. Então, esses potinhos super baratinhos, você pode fazer para vender, que aí você só coloca aí, é mais fácil. Ou a outra opção é você embrulhar esse bolo, o bolo embrulhado gelado é muito bom também. Eu tenho esse que eu comprei já cortado, que ele tem essas medidas de 20 por 22. Para embrulhar, eu coloquei o pedaço, centralizei o pedaço do bolo. Vou embrulhar aqui na parte de cima, eu coloco um adesivo. E nas laterais, como se fosse um presente mesmo. E vou embrulhando. Vocês podem também embrulhar com o papel alumínio, cortar em quadradinhos e embrulhar com papel alumínio também. Então, essas pontas que eu dobrei, eu viro e fecho aqui com uma etiqueta. Você pode, se for fazer para vender também, colocar sua etiqueta de validade e fica assim. Esse bolo você pode congelar por até 30 dias. A sugestão de preço de venda é de 10 a 12 reais o pedaço. E a validade na geladeira refrigerado é de até 4 dias. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar também. Um beijo e até a próxima. Tchau!